A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é a irmã Cátia, uma simples serva de Deus, obreira do Senhor. Organize sua vida e veja o que acontece. É o título do vídeo de hoje. Tem gente, né, irmãos, que acha que a desorganização, a bagunça, o caos que ela está vivendo tem a ver com o lugar, com a casa, com o espaço, né, em que ela vive. Algumas chegam até a pensar que a solução é mudar de casa, é recomeçar, é ir para um espaço novo, para uma moradia nova. A verdade é que se a mudança não começar dentro de nós, de dentro para fora, vai ser sempre aquela mesmice, só que em um ambiente diferente. Ao invés de eu viver aquele caos, aquela bagunça, em um determinado endereço, eu estarei vivendo o mesmo caos, a mesma bagunça, só que em um endereço novo. Ou seja, né, a gente acaba carregando a bagunça, a desordem e o caos para outro lugar. Então, por isso que a, a ordem, a organização, a mudança, ela tem que acontecer de dentro de nós, é de dentro para fora. Porque o que adianta mudar de CEP e carregar, né, o mesmo caos, a mesma bagunça, só que para um outro lugar, né? Vai continuar o mesmo caos, a mesmice, né? E o que a palavra de Deus tem a ver com organização, com mudança de vida, né? Nós que um dia confessamos Jesus como suficiente, único e suficiente Senhor e Salvador, nós temos que receber essa mudança de dentro para fora. Não podemos continuar vivendo da mesma maneira. E isso vale para tudo. Vale não somente para a vida espiritual, onde outrora eu vivia fazendo coisas que eram mal aos olhos do Senhor, eu não posso continuar vivendo essa vida. Eu tenho que passar, tem que haver uma mudança em mim, de dentro para fora. Eu tenho que passar a viver uma vida em abundância. Então, a organização ela começa a vir com a vontade de organizar aquilo que eu tenho. Nós vamos continuar falando a respeito disso, mas antes eu te convido a abrir a palavra de Deus em Romanos 12, versículo 18, que diz assim: Se for possível, enquanto depender de vós, estai em paz com todos os homens, né? Então, isso vale a começar dentro da nossa casa. Eu preciso ter paz quando a palavra fala com os homens, né? Com todos os homens, é com todas as pessoas, os seres humanos. Então, isso tem que começar dentro da minha casa, com aqueles que convivem comigo, com meu esposo, com a minha filha, dentro da minha casa. E depois vai se estendendo ao trabalho, aos vizinhos, à igreja, né? O nosso convívio com as pessoas, com os seres humanos. Então, no que depender de nós, o que estiver ao nosso alcance para ter paz, né, para estar em paz com todos os homens, é isso que nós devemos fazer. E nós percebemos que uma casa em desordem, uma casa bagunçada, ela tira, né, a paz. Tanto é que quando, por exemplo, uma dona de casa lava a louça e deixa a pia sem louça alguma suja, né? Lava aquelas louças todinha e a pia fica limpinha, sem nada dentro, né, da cuba, sem nada em cima dela, tudo limpo, tudo lavado. A sensação que aquela pia transmite é uma sensação de paz, né? Então, o que falta para você ter paz? A paz, ela começa dentro de nós, né? A verdadeira paz, ela vem do Senhor Jesus. É uma paz que o mundo não pode dar, só o Senhor. Você pode estar no meio de
um tumulto e você sentir a paz de Deus. Porque a paz, ela não vai depender do lugar onde você está. Ela vai depender de onde, de qual é a sua fonte. E a verdadeira fonte que faz jorrar a paz, a vida e a abundância, ela está no Senhor. Só o Senhor é que pode te dar a verdadeira paz. Mas nós podemos, né, se for possível, naquilo que depender de nós, para estar em paz com todos os homens, nós podemos fazer algumas coisas. Por exemplo, para não haver briga dentro de casa, né? Os filhos podem estar contribuindo em lavar a própria louça. Sujou um copo, vai lá e lava. O esposo também. Cada um contribuindo. E no que depender de mim, eu também tenho que fazer para estar em paz com todos. Tanto dentro da minha casa, a começar dentro da minha casa e a se estender lá fora. Então vamos falar aqui, né, sobre a organização, que tem muito a ver com paz. E a organização, ela começa a vir com a vontade de organizar aquilo que eu já tenho, aquilo que está dentro da minha casa, aquilo que está dentro do ambiente de trabalho. E ela não depende de mais acúmulos. Para você organizar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, né? Aquele espaço, você não precisa de mais acúmulos, de comprar mais coisas. Nós precisamos, são 5 etapas que nós vamos passar por elas para poder fazer uma organização dentro da nossa casa, colocar tudo em ordem e ver o agir de Deus. Você vai ver o que acontece dentro da sua casa ou do seu ambiente de trabalho. Então eu preciso primeiro me desfazer do desnecessário, de tudo aquilo que está encostado, do que não está sendo útil. Às vezes não iniciamos uma limpeza, uma faxina em um ambiente, porque muitas das vezes achamos que temos que comprar, por exemplo, caixas organizadoras. Elas ajudam e bastante numa organização de uma casa. Mas eu não necessariamente preciso comprar essas caixas para começar a organizar a minha casa. Muitas pessoas deixam de dar início à organização da sua casa por achar que só vão conseguir quando tiverem dinheiro para fazer tal coisa. Para eu começar a organizar minha casa, eu preciso me desfazer, eu preciso tirar, eu preciso eliminar tudo que está parado. Outro exemplo é o material de limpeza. Então, por exemplo, eu quero iniciar uma organização na minha casa, no ambiente de trabalho, e daí eu só deixo para começar quando eu comprar as caixas organizadoras, o material de limpeza. Essas coisas, elas vão nos ajudar, mas elas não podem nos impedir de começar. Se você tem água, se você tem sabão, você já pode começar a fazer esse trabalho. E quanto às caixas organizadoras, elas só vão ser necessárias para organizar o ambiente quando esse ambiente já estiver limpo, quando esse ambiente já estiver livre de tudo que é desnecessário. Então você pega aí uma sacola de lixo, pega caixas de papelão mesmo, para colocar tudo que está sendo desnecessário nesse espaço aí que você tem. Então, nós vamos começar, né, a organizar com o que nós temos. E melhor ainda, desfazendo de tudo que está parado, de tudo que é desnecessário. E isso tem um nome, isso se chama destralhe. Um destralhe é quando nós tiramos de dentro do espaço, né? Seja casa, seja um ambiente ali. Nós tiramos tudo que está parado, tudo que está... tudo que se tornou uma tralha, tudo que está sendo desnecessário. Eu me lembro que uma vez eu peguei toda a bagunça que estava no canto do quarto da minha filha e eu coloquei tudo no corredor.
Aquele corredor eu tinha que passar sempre por ele, porque para ir até o meu quarto, né, para ir dormir, ou sempre que acordava, sempre que eu ia, fazer a limpeza, né, no meu quarto, eu passava por aquele corredor. Então eu peguei tudo que estava no canto, formando bagunça, e coloquei nesse corredor, porque eu queria ter aquela sensação de que, eu passando, eu vendo aquela bagunça, logo eu ia colocar a mão ali para começar a fazer o destralhe, tirar tudo que estava sendo desnecessário na minha vida. Só que acontece que passou bastante tempo e eu levei meses para destralhar, mesmo ele estando ali no meu caminho, mesmo tudo aquilo me atrapalhando. Aquilo incomodava a minha visão, mas eu levei meses. E a conclusão que eu cheguei é que eu não precisava de nada daquilo, porque haviam passado meses e eu não peguei, não mexi em nada do que estava ali. Então, tem muitas coisas, às vezes, que a gente vai acumulando dentro da nossa casa, muitas coisas que a gente vai acumulando no ambiente onde a gente vive ou trabalha, e são coisas que acabam se tornando um peso, um fardo, porque nós temos que limpar, temos que cuidar daquelas coisas. E se não está tendo utilidade alguma, se torna uma perda de tempo. Você poderia estar usando o seu tempo para fazer algo útil, para fazer algo agradável, para ter momentos em família, momentos de lazer, fazendo algo que às vezes você não tem feito há muito tempo, por falta de tempo. E essas coisas vão sugando as nossas forças, vai nos colocando para baixo. Então a organização, a limpeza, a ordem, ela tem muito a ver com a palavra de Deus. Deus é aquele que nos dá instruções, né, através da sua palavra. Ele nos orienta, nos dá direção para vivermos uma vida em abundância. E essas coisas às vezes tiram o seu tempo com Deus. Às vezes a sua mente fica presa naquilo dali e você não consegue fazer. E o seu pensamento fica naquilo, fica ligada em resolver aquele problema. E muitas das vezes não conseguimos nos desfazer daquele problema que nós mesmos trouxemos para dentro da nossa casa. As 5 etapas para que a nossa vida se torne organizada e para que a gente veja o agir de Deus. Porque é impossível, quando nós fazemos a nossa parte, é impossível que Deus fique de braços cruzados. Não, ele não vai ficar de braços cruzados. Nós temos que fazer aquilo que cabe a nós para ver o agir de Deus na nossa vida. Então, primeiro, comece desfazendo e não comprando, senão você vai comprar coisas desnecessárias. Então, faça um destralhe. Tire tudo que não estiver sendo necessário. Segundo, fazer uma limpeza, uma faxina no ambiente ou na casa. Você vai ver que essa faxina, essa limpeza, ela vai ficar mais fácil, vai facilitar a sua vida. Você fazendo essa limpeza, essa faxina, após o primeiro item que eu falei, que é se desfazer do que for desnecessário. A limpeza vai ficar fácil de fazer, porque você não vai ter nada jogado nos cantos. Terceiro, organizar. Sempre que utilizar algum objeto, né, nós temos que levá-lo de volta para o seu lugar. Já usei esse objeto, então eu vou levar de volta para o lugar, para que tudo permaneça organizado. Então eu tenho que arrumar um lugar para cada coisa, para cada objeto. E sempre que eu usar aquele objeto, devolver ele para o lugar. Quarto, de tempos em tempos, verificar o que não está em uso ou quebrado. O quebrado eu vou desfazer e o que não está em uso eu vou doar. Né? Se estiver em boas condições, eu vou dar para alguém que vai utilizar aquele objeto. Quinto, essa prática, né, que nós acabamos de falar, de estar desfazendo do quebrado, de estar doando aquilo que eu não uso mais, ela se chama minimalismo. Minimalismo é quando a gente passa a viver somente com o necessário, somente com aquilo que eu uso. Essa é a prática do minimalismo. O ambiente, após o minimalismo, né, após essa prática, ele fica leve. O ambiente fica gostoso de habitar. Porque às vezes o que tira a nossa atenção da gente conseguir fazer alguma coisa que estamos
há tempos querendo fazer são as muitas informações. Uma casa sobrecarregada, um ambiente cheio de objetos, ainda mais quando os objetos não estão tendo utilidade. Pratique aí esses 5 itens para ver, né, como que vai mudar a sua casa, a sua vida. A sua vida vai ficar organizada, você vai ver o agir de Deus. Nesses mínimos detalhes, você vai ver como que vai fluir, como que vai ser bom, não só para você, mas para sua família, para todos aqueles que também utilizam esse espaço de trabalho ou que convivem aí com você na sua casa. Então, se for possível, enquanto depender de vós, está em paz com todos os homens, a começar dentro da sua casa, da minha casa. Então, essa é a palavra que eu compartilho hoje com os irmãos em nome de Jesus. Amém?